A festa é sua, com Rubene Carbanedo. Oferecimento: Jardim das Orquídeas, espaço para eventos, no Jardim Solemar, em Praia Grande. Olá pessoal, boa noite. Começa agora mais um programa A Festa é Sua. E hoje, novamente aqui nos estúdios, a minha querida amiga Leni Almeida. A louca. Numeróloga, pra quem não conhece, né? Eu já tô falando assim, já deduzindo que todos conhecem, o que é difícil, porque essa daqui tá sempre aparecendo em tudo que é mídia, então tá sempre viajando, é uma loucura. É um prazer mais uma vez recebê-la aqui no nosso programa, Leni. E vamos falar um pouquinho de como que as pessoas estão hoje, né? Nesse panorama que nós estamos vivendo. Como que você sente aquela cliente que chega lá para fazer uma consulta com você? Ela está mais ansiosa? Ela está mais triste? Como que essa situação está afetando a vida do indivíduo, né? Olha, Rubene, tem sempre na nossa vida tem sempre os dois lados de todas as coisas. Eu percebo que algumas pessoas que estavam vivendo um estado de paralisia ou de letargia, elas se recriaram. Pessoas que estavam sem uma motivação profissional, sem um projeto de vida, elas reinventaram. Muitos talentos foram descobertos nesse período de retraimento, introspecção. Então, foi perceptível que muitas pessoas entraram em contato com os seus talentos e tiveram uma descoberta maravilhosa daquilo que elas eram capazes de fazer, inclusive para sobreviver, né? Tenho pessoas, inclusive, da minha família, do meu convívio, que descobriram coisas fantásticas, né? Uma cunhada faz um trabalho lindo com amigurumi. Ela nem imaginava, Não né? imaginava, sempre gostou de artesanato, né? A mãe das minhas enteadas, uma pessoa que faz um bolo sensacional, tem um talento maravilhoso para essa área de bolos e doces. E muitas outras pessoas que descobriram que tinham coisas muito bonitas para serem exploradas. Em contrapartida, outras pessoas exacerbaram o lado mais angustiado, mais ansioso, mais preocupado, mais depressivo, mais doente. Então, nós temos, como tudo na vida, tem sempre os dois lados. Foi perceptível que algumas pessoas não souberam lidar com as situações. E estão vivendo coisas muito traumáticas, muito desafiadoras, como, por exemplo, convivência. Convivência, que está bem difícil hoje. Convivência. A gente escuta de muitos casais, as pessoas falando que está cada vez mais complicado. Separações, muitas crises de relacionamento. Houve uma exacerbação também da impaciência, da intolerância, da dificuldade de conviver com os com as particularidades de cada um. E gerou, obviamente, tudo que a gente tem percebido, né? Muitas pessoas que eram extremamente saudáveis, introjetaram debilidades emocionais seríssimas. Ontem eu tive uma teleconsulta, né, de cotidiana, né? Trivial. Sim. E eu conversando com a minha médica e comentando a respeito do comportamento das pessoas, inclusive do meu, né? Como potencializou muita coisa no nosso cotidiano. E ela falando: Leni, como está impressionante as pessoas com dependência medicamentosa para depressão, melancolia, tristeza, angústia e prostração. E isso veio a confirmar a tese que eu tinha das conversas que eu tenho tido com as pessoas do sexo masculino, feminino, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, né? Bastante potencializado isso, Rubene. Complicado, né? É difícil. As pessoas ficarem dependentes, né? De remédios, ficarem... Fala assim, mas o que a gente vai fazer? A gente tem que ficar em casa, né? Porém, tem jeitos e jeitos da pessoa estar em casa, né? Tem maneiras e maneiras de como ela vai se sentir dentro de casa. Mas para quem é muito proativo, Rubene, normalmente isso pegou como uma carga muito
rígida, muito dura. Quem tinha uma dinâmica de vida muito grande, isso trouxe uma espécie de aprisionamento. Discutir essa questão do buscar o medicamento ou não, eu vejo muitas vezes até como uma salvação. Porque um medicamento, ele não necessariamente precisa ser aqueles para lhe prostrar, para lhe colocar, mas sim para lhe dar um up e você enxergar as coisas de uma maneira mais leve. Porque esse é o momento que a vida exige leveza. Porque está tudo muito pesado. Está muito pesado. Tá demais, né? Esse ano, assim, voou. Tá muito dinâmico, muito rápido. As pessoas estão vendo literalmente a vida passar e não tem o que fazer, a não ser ficar esperando. Pois é. Essa espera é muito difícil, né? A palavra espera provavelmente faça uma conexão muito forte com esperança. A arte de esperar, a arte de criar uma perspectiva. E se nós não tivermos esperança, se nós não tivermos fé, provavelmente a gente não consiga nem criar anticorpos, criar uma resistência. É óbvio, eu sou terapeuta, lido há 30 anos com a alma humana. Obviamente a gente sabe muita coisa sobre a psicossomática, né? Quais são as causas de muitas doenças, mas é óbvio que os estados emocionais, que é o que eu lido, né, com as expectativas das pessoas, com as intenções, os propósitos, se você não cria uma esperança ou uma motivação, ou inclui na sua vida uma dose de otimismo, inevitavelmente vai haver uma doença, vai haver uma debilidade. E, obviamente, como nós estamos vendo falar tanto em doença, é óbvio que isto impacta no nosso emocional. Porque, por mais que a gente seja precavido, por mais que a gente seja consciente dos cuidados, mas a gente precisa ter o mínimo de confiança de que isso pode ser superado, que em algum momento isso vai passar. Olha, o pessoal que está acompanhando a gente aqui nas redes sociais, meu boa noite, obrigada pela audiência aí. Pessoal que está no YouTube, no Facebook e aqui no Instagram, já perguntando assim, Leni, como é exatamente o seu atendimento, né? Para quem não sabe como funciona, né? A Leni é numeróloga. Vamos explicar um pouquinho, porque já tem as pessoas aqui que estão assistindo, o pessoal que entrou aqui no Instagram e tiver perguntas pertinentes a esse assunto, pode mandar aqui que a gente já responde, tá? O meu trabalho consiste em 3 pilares. A numerologia do nome e da data de nascimento, para entender, inclusive, o que é que cada pessoa traz no seu nome, através da bagagem hereditária, porque como nós temos um nome que é próprio, mas o complemento do nosso nome são os sobrenomes dos nossos pais, dos nossos avós. Então, esse nome vai ser analisado à luz de como é melhor a pessoa usar, assinar, ser visto no mundo. Então, o nome representa a nossa essência, os nossos valores mais profundos. Já a numerologia da data de nascimento, eu costumo até dizer que o nome alguém escolhe para nós. A data de nascimento, a gente vem quando a gente quer. Sim. Né? Então, nesse sentido, a data de nascimento vai representar quais os nossos papéis no mundo. É a fusão do que somos e do que vamos realizar. A fusão da astrologia é para entender que nós temos também aspectos astrológicos que vão manifestar os nossos padrões de comportamento, temperamento, quais são as coisas que nos adequamos mais na profissão, como é o nosso convívio com as pessoas, né? Como é que eu me cuido fisiologicamente. E aí, paralelo a isso, para dar uma fechada na análise, a leitura do tarô, que são arquétipos, que sinalizam soluções, que mostram exatamente como você está naquele momento e quais são as suas pretensões, os seus interesses, o que pode bloquear, o que pode inibir ou o que pode impulsionar. Então, a abordagem ela é feita em 1h30, 2 horas. Normalmente eu gravo, porque é uma gama de informações que, por mais que tenhamos uma boa memória, é impossível de captar tudo isso. Então, eu gravo como um documento e, pela credibilidade,
do trabalho. Então, olha, para vocês que perguntaram, o pessoal que está aqui, a Palavras Sábias, o Alex Lopes, gostou, né? Você precisa fazer a consulta com ela. Eu já fiz consulta com a Leni, né? Também a gente se conhece há pouco tempo. Estamos começando agora. Já fiz consulta, eu falo assim, que eu não dizia a minha avó, é batata. O negócio acontece mesmo. É muito legal. Agora, já tem dúvidas aqui. A Débora pergunta assim, qual a diferença da Leni, que é numeróloga, para uma astróloga? Eu faço o trabalho conjunto, mas é apenas a opção de cada um. A numerologia lida com todas as referências pitagóricas. Os números representam tudo que somos. Tudo na nossa vida são números. O número do nosso sapato, do grau do nosso óculos, da nossa casa, da nossa identidade, da data de nascimento. As milhões de senhas que a gente carrega. Que a gente carrega, exatamente. Tudo então, número, assim, tudo os números, eles têm alma. Inclusive, o mestre Jung já fazia uma analogia entre o tarô, os números e a alma humana. Então, os números têm alma. O estudioso da numerologia, ele usa os números como ferramenta. O astrólogo, ele usa os astros, os planetas, toda essa bagagem que também é milenar e que entende o ser humano como um todo. Tá explicado aí a diferença? É porque sempre há muita confusão da pessoa saber, né? Eu vou fazer um mapa. Um mapa astrológico. Um mapa astral. Ou eu vou fazer um mapa numerológico. Com a Leni, que ela vai fazer o mapa numerológico, vai ler o tarô. Eu falo, tudo é para o bem, é para fazer com que você encontre respostas para a sua vida, sempre tentando encontrar o melhor caminho, né? E eu costumo dizer que nem a astrologia, nem a numerologia e nem o tarô tem a pretensão de adivinhar, porque são artes e ciências. Então, numa carta só do tarô, Rubene, nós encontramos referências astrológicas, referências da Cabala, figuras simbólicas, símbolos psicológicos e tudo aquilo que norteia a nossa vida por um processo evolutivo e de consciência. Porque é exatamente essa a proposta que esses estudos possibilitam, que você crie consciência e entenda os papéis que você veio desempenhar nessa vida em todas as áreas. Não adianta você ser o máximo no trabalho se você é extremamente complexo na convivência com as pessoas. Ser uma pessoa extremamente culta e ter uma dificuldade de entender o seu relacionamento com seus pais. O outro, né? O que está mais perto ali de exatamente. Você, né? Que é o que está difícil hoje. Que as pessoas difícil. estão... Eu não sei você, mas assim, eu até cheguei a comentar com você antes, eu conheço, assim, pelo menos 4 casais que se separaram nessa pandemia e o que estava menos tempo junto, estava 14 anos. Uhum. Olha que loucura. Que, assim, os dois em casa, com os filhos em casa. Porque é muito complexo você olhar para o outro de uma forma tão constante. E quando nós enxergamos as particularidades do outro, a gente esbarra nas nossas também. E aí o choque é muito maior, porque eu enxergo no outro aquilo que eu tenho também. Então, é difícil. O outro é um espelho para mim, para aprender, para desenvolver, para evoluir. E quando eu começo a entender que o outro traz um incômodo muito grande, é porque os meus incômodos foram exacerbados. Isso é explicado em vários temas, né, da terapia sistêmica, da psicologia. E é exatamente isso, quando nós não conseguimos olhar para o outro e dizer, eu estou aprendendo com ele a não ser assim, a não me ver desta forma. Tanto que o grande desafio das relações está exatamente nisso. Você aprender com o outro aquilo que ele tem de melhor e melhorar em você aquilo que você não tem tão bom. É um desafio. E eu vejo também, tem muitas pessoas que estão vivendo isso. Em contrapartida, tem muitas pessoas pedindo ajuda. Essa é a parte boa, porque se a pessoa ainda está pedindo ajuda, é porque ela está consciente Sim. de que ela precisa realmente, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa consciência de que não está bem, de que às vezes o jeito que ela está se sentindo, ela pode desencadear isso no outro.
na convivência, né? Sim, porque às vezes eu digo que um decibéis a mais na voz pode desencadear uma discussão, uma cobrança, um ataque. Então, muitas vezes, são pequenas... Eu costumo dizer que os casais, muitas vezes, não estão se separando por grandes problemas, mas são por pequenas situações do cotidiano. Às vezes, detalhezinhos, né? Que explode Detalhes. do nada. Deixou a toalha molhada na cama, não limpou o pé porque pisou no cocô do cachorro na rua... Então, são coisas que acabam criando atritos muito problemáticos, né? E aí, obviamente, aquelas pessoas que vivem sozinhas, se elas não procuraram alguma ação, alguma motivação, né? Porque a maioria das pessoas tinham suas rotinas. E essa rotina foi quebrada, né? O marido saía para trabalhar de manhã, ia para um lado, a esposa ia para o outro, chegava à noite, eles tinham um assunto para... Né? Como foi o seu dia? Agora, eles estão juntos. Um já sabe como está sendo o dia do outro. Não tem mais que perguntar, gente. E o grande desafio é exatamente ter... Eu gosto muito dessa palavra. Tem que ter assunto, conversa. Mas assim, a compaixão pelas limitações, dificuldades, pelos processos problemáticos, porque a gente está vendo muita coisa acontecendo, como desemprego, como a dificuldade de lidar com aquilo que existia e que hoje não está existindo mais. Então, assim, agarrar na fé, na oração, e não só rezar para si, não só fazer oração para si, mas para todos, porque todos nós estamos precisando, Rubene. Eu acho tão interessante que uma particularidade minha hoje... Eu tenho acordado todos os dias 3 horas da manhã. Eu falo, meu Deus do céu. Todo dia você É acorda? o melhor horário do soninho gostoso. Às 3 da manhã. 3 da manhã. E há muito tempo, quando eu fiz curso de anjos, para o meu conhecimento, esse é o horário do anjo da guarda. Então, tá com insônia? Do seu anjo ou de todos? De todo mundo. Às 3 da manhã? Às 3 da manhã. Eu falei, meu anjo da guarda, me deixa dormir, porque... Ele quer trocar uma ideia vamos contigo trocar às uma 3 da ideia, manhã. vamos fazer uma oração pelo mundo. Se vocês acordam aí às 3 da manhã, vocês já sabem que é o anjo que está querendo ter uma assim. DR contigo, entendeu? Olha, o pessoal aqui do Instagram ainda tem perguntas aqui. No que a consulta que você faz com a leitura e com essa mudança do nome pode mudar na vida da pessoa? Sim, claro que pode. Por quê? Tem pessoas que têm nomes e sobrenomes que o resultado muitas vezes não é tão amarra, dificulta aquilo que de repente a pessoa precisa explorar, expandir, melhorar. Então, por exemplo, você tem um nome e 3 sobrenomes. Muitas vezes você só usa ali o primeiro nome e o último sobrenome. E às vezes aquele que você precisaria usar, ou aquele que é mais confortável, ou resulta num número melhor, produz, inclusive, uma confiança maior, uma segurança no trabalho, destrava um pouco algumas limitações. Então, muitas vezes, um nome, ele produz um impulso muito grande para a sua vida. Ele ajuda você, ou da forma como você assina, ou na maneira como você se apresenta. Por que muitas pessoas acabam colocando um N a mais, um D apóstrofo? Para poder mudar, né? Para poder dar uma outra energia. Tem um outro significado, né? Sim, às vezes sim. Você fala, nossa, esse sobrenome que você usa não tem essa necessidade. Às vezes está travancando alguma coisa ali na sua vida, no seu caminho, às vezes é no emocional, às vezes isso é na tudo parte como financeira. Que você sabe? Fazendo minuciosamente a soma de todas as letras, porque cada letra tem uma referência numérica e cada nome pode ter, inclusive, falta de letras, né? Por exemplo, eu não tenho no meu nome as letras que correspondem ao número 2, que é o B, o K e o T, e o 8, que é o H, o Q e o Z. Como eu posso trabalhar a falta dessas letras e desses números no meu nome? Usando uma forma em que, de maneira subliminar, eu inclua. Eu não preciso colocar nenhuma dessas letras. Eu posso me apropriar de um formato que o resultado seja bom para todas as coisas. Tá vendo, gente? Isso aí, para ela fazer esse estudo, fazer essa avaliação,
você tem que ir, né? Vai marcar o seu horário, você vai lá conversar com a Leni. Às vezes está passando por alguma situação, algum problema, né? Alguma peculiaridade que você vai explicar para ela. E ali, através da numerologia, ela vai lá fazer todo esse estudo e vai te falar, ó, o caminho melhor é por aqui. Aí, né? Isso também cabe para empresas. Às vezes, ó, você é publicitária, tem um know-how muito mais, mas eu já cheguei a fazer até símbolos, como é que chama? Uma referência do nome, colocando um símbolo, colocando uma ideia, né? Para que dá uma mudada. Já dá uma mudada também. Então, o que nós vemos exatamente é isso, é a capacidade de incluir coisas que possam melhorar a estrutura daquela empresa, da pessoa, né? Logotipo, logomarca. Logomarca. Aqui, a Márcia pergunta, como que funciona... É na casa, né? Eu estou em casa. Você está atendendo? No consultório em também, casa? e em casa pela internet. Para a pessoa marcar horário, você está atendendo? Sim, as normal. pessoas estão perguntando porque hoje está tudo meio confuso, que ninguém sabe o que abre, o que fecha, o que pode, o que não pode. Como eu atendo num consultório também, quem não tem a flexibilidade de ir no presencial, eu estou atendendo pela internet todos os dias. Então ela faz essa consulta online. E o processo é o mesmo. A única coisa que fica faltando é o abraço, e a gente não está podendo se abraçar mesmo, então... Pois é. Fazer o quê? A Luane pergunta, o que você acha que está diferente nessa pandemia desde que começou até agora? Do ano passado para esse, que é 2021, mudou alguma coisa? Olha, e numerologicamente, nós estamos desde o 1º de janeiro com o número 5. Então, há uma ansiedade, uma expectativa muito maior, e essas questões de comportamento, de posicionamento, de picuinhas, acentuou. No entanto, como nós estamos vivendo num ano que tem uma regência de Vênus, cada pessoa vai usar a sua Vênus da forma mais adequada. Isso só nós podemos ver através de um mapa astrológico. Então, a Vênus está localizada em, vamos dizer assim, na casa da família. Então, você vai precisar atuar com essa Vênus, amorosidade, acolhimento, afetividade, docilidade com a família. E assim você percorre essa Vênus em todas as áreas da vida. Aí ela fala assim, então você diz que esse ano está pior do que o ano passado? Nossa. Não, pior não. Quem tinha que ficar pior já ficou. É aquilo que nós comentamos no início. Algumas pessoas exacerbaram as suas ansiedades, o seu pavio curto, a sua intolerância, a sua impaciência. Eu, por exemplo, no ano passado, que hoje eu estou muito melhor, eu tive a síndrome da preocupação alheia. Síndrome da preocupação. Por quê? Porque quando as pessoas começaram a me procurar, porque já estavam vivendo situações problemáticas, até pessoas que já me prestaram serviços, com problemas até de sobrevivência, eu comecei a entrar em pânico, em desespero, que podemos fazer por essas pessoas. Hoje, já tem as pessoas já buscaram outras alternativas, já descobriram seus talentos, mas elas já estão com um pouco de cansaço. É como se armazenasse dentro delas um nível de ansiedade para lidar com as coisas do cotidiano. Porque a pessoa tá assim, ela tá buscando, né? Uma hora se sente meio sem forças. Porque tem que ter o plano... Não é mais plano B, é plano Y, W, sim, Z, sim. Né? E ela sabe que ela precisa sair dessa amorosidade, ela tem que produzir, ela precisa ganhar dinheiro, ela tem que estar animada, porque ela tem que cuidar da casa, da família, do marido, dos filhos. Então ela não pode ficar chorosa pelos cantos, porque aí também vai arrumar, né, mais climão. Então, é muita coisa junto, né? Sim. A pessoa tem que estar com a energia positiva, ela tem que estar esperançosa, tem que estar com ânimo bacana, né? Tem que estar... Não vou falar que ela tem que estar feliz, mas ela tem que estar animada, bem-humorada, para conseguir levar o dia a dia, para não deixar a situação ficar mais pesada. E se descobrir, você sabe que no começo da pandemia, os momentos que eu tinha de folga, eu falei, vou fazer alguma coisa. E aí, óbvio que eu não sou exímia, né?
Mas eu comecei a fazer pão para casa, sempre fazia, Ai, dava para que alguém. maravilha. Por quê? Porque assim, de alguma maneira, eu falei, se eu de repente ficar sem trabalhar, eu vou fazer pão. Brincando, óbvio, claro. Mas por que não, né? Pois é uma atividade. É uma atividade digna, é uma atividade... Sim. Porque é aquilo que eu falo para você. Muita gente se reinventou. Muita gente se descobriu. Muita gente está fazendo jus a coisas que, de repente, elas tinham abandonado. Eu vejo amigas e clientes que estão criando coisas sensacionais. É muito lindas. bacana a gente ver isso. E aí você diz, eu quero ajudar, eu quero fazer propaganda, eu quero estimular essas pessoas a se sentirem importantes, comprar aquilo que elas estão produzindo. Sim, ajudar, né? Porque esse é o momento. Eu falo que essa corrente do bem, né? Que a gente Essa faz. é a corrente do bem. Você ir no seu Indicar. bairro, comprar as coisas, saber quem vende, porque isso está é muito estimulando A gente precisa, né? Sim. Precisa mais disso, né? Olha, pessoal, as informações aqui, os dados da Leni estão aí. Sigam no Instagram. Você sempre responde ali rapidinho, Sim. né? Pode marcar horário pelo Instagram. Pode, tem aí o pelo WhatsApp. telefone. Faça a sua consulta, que assim você vai se conhecer um pouquinho mais e vai entender como a numerologia pode dar aquele up nesse momento tão difícil aí na sua vida. Mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui. Sempre muito bom bater papo. Passa tão rápido, né, gente? Meia hora passa rápido. É verdade. E a gente vai para os comerciais, mas volta rapidinho com mais para você. Não saia daí.